Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. Lembrando que esse episódio do Mundo Agro Podcast tem o apoio da Momesso, da Agrosol Sementes e da Incotec. E hoje um programa mais do que especial. Há muito tempo a gente quer trazer alguém dessa área para falar principalmente para o agricultor, para o produtor rural, o que está acontecendo com o clima, e agora nós conseguimos trazer ela, fera da meteorologia, climatologia, depois ela vai me corrigir se eu falei alguma coisa errada, mas a Desirê Brandt, não preciso nem apresentar, né? Todo mundo conhece, escuta ela todos os dias aí, com uma vasta experiência em vários canais de comunicação, e como ela se auto-intitula, esposa, mãe, meteorologista, climatologista e corredora. Ela vai falar um pouco disso pra gente hoje. Desirê, seja muito bem-vinda ao Mundo Agro Podcast. É uma honra imensa tê-la aqui para conversar com a gente. Muito obrigada, professora, a honra é toda minha, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, bater esse papo aqui, que eu acho que a gente gosta muito, né, desse assunto, de falar de agro, de clima, então bora conversar, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Eu que agradeço, e eu gostei dessa sua auto-intitulação, né? Mãe, esposa, profissional e corredora, porque as mulheres são assim, a gente tem... Tiagão, uma salva de palmas para as mulheres aí, porque vocês conseguem fazer múltiplas coisas bem feitas. Já o homem, se conseguir fazer uma bem feita, já se dê por satisfeito, né? Mas Desirê, muito legal ter você aqui para trazer um pouco, nesse período que nós estamos, né? Algumas regiões do país começando o plantio de soja, outras já colhendo soja, plantando milho, algodão em desenvolvimento. E a gente vem de uma sequência de anos aí que o clima, ele tem dado eu acredito que um trabalho imenso para vocês, meteorologistas, porque nada está se comportando como a gente esperava. Mas antes de você começar a falar sobre isso, que é o assunto principal, e eu tenho certeza que quem está com a gente aqui quer ouvir, queria conhecer um pouquinho mais da Desirê, né? A mãe corredora, meteorologista. Como que você foi estudar meteorologia lá na USP e o que te fez migrar para entender esses fatores ligados ao agronegócio? Bom, vamos lá. Eu acho que a meteorologia sempre foi um interesse meu desde criança, né? Eu lembro que quando eu era criança existia um número aqui em São Paulo da Telesp que a gente discava, não me recordo, não sei se era 130, 13 alguma coisa, para ouvir a previsão do tempo. E eu fazia isso, todo dia eu ia lá, discava no telefone fixo. Será que as pessoas mais jovens sabem do que eu tô falando? Eu sou dessa época, que tinha o disquinho mesmo, que girava. O disquinho ali, ó. Aí eu ficava ouvindo a previsão. Eu lembro que eu queria entender por que estava chovendo, porque, enfim, eu queria brincar e começava a chover, então eu ficava triste, daí eu queria entender por que estava chovendo naquela hora. Enfim, então o interesse, assim, pela ciência já vinha desde pequena. E eu lembro que eu falava, gente, é impressionante isso. Eu fico impressionada como que a palavra tem força, né? Porque eu tinha, sei lá, uns 10 anos, eu falava, mãe, eu vou ser a moça do tempo. Com 10 anos. E eu não tinha ideia do que precisava estudar para ser a moça do tempo, né? Enfim, os anos se passaram e aí eu entrei naquela fase, né, de pré-vestibular, fui fazer cursinho, li muito a respeito de diversas carreiras, mas sempre puxando ali para a área das ciências da terra, e acabei me interessando por meteorologia, né? Na verdade, eu entrei na USP em geofísica, que é ciências da terra. Uhum. E a faculdade de geofísica fica no mesmo prédio da faculdade de meteorologia aqui na USP, aqui em São Paulo. E aí eu vi as minhas amigas que estudavam meteorologia, eu falava, nossa, isso é muito mais legal. E aí eu fiz lá uma prova e acabei transferindo para meteorologia. E acabei fazendo a faculdade de meteorologia, que inclusive foi onde eu conheci meu marido também. Meu marido também é meteorologista, embora ele não atue na área, mas ele também é. E, bom, assim que eu me formei,
Na época, o Marcos Massari, que era um dos sócios da Somar Meteorologia, me chamou lá na empresa, na Somar, e falou, olha, daqui 3 meses, não me recordo direito, vai estrear uma rádio chamada Band News FM, e eu quero que você faça a previsão lá. E aí, professor, aquilo me deu um frio na barriga, porque a faculdade de meteorologia é ciência, assim como a agronomia, é muito parecido, né? É uma física aplicada, enfim, não tinha comunicação, né? E aí, eu falei, agora lascou, como é que eu vou? Eu nunca, né, falei no microfone, vamos lá. E aí eles contrataram uma fonoaudióloga que foi me ajudando, e claro que o início de tudo é sempre muito desafiador, foi horrível, eu não era comunicadora, eu não sabia me comunicar, recebi muitas críticas, e é muito difícil, né? Hoje em dia tem os haters, né, nas redes sociais. Naquela época não tinha rede social, só que eu falava pro Brasil inteiro. E aí eu recebia mensagens, e o diretor da rádio também, que me detestava. Tipo, ela é ruim, ela não sabe falar, enfim. E aí eu falei, não, peraí. Eu me formei, né? É claro que a minha base é a ciência, né? Mas o meu desejo é saber transmitir o meu conhecimento. Sempre foi esse o meu objetivo. Eu preciso aprender a me comunicar. Então, ao invés de eu falar assim, pelo amor de Deus, eu não me formei para isso e dar as costas para o problema, eu falei, não, peraí, me dá esse problema aqui que eu vou resolver. Então, comecei a me especializar, e sem desistir, né? Fui fazendo rádio, e aí, depois de algum tempo, pela primeira vez, eu fiz TV no canal Terra Viva, ao lado do João Batista Olive, que é o meu mestre, assim, eu tenho uma relação com ele até hoje. Nossa, depois de tantos anos, se eu não estou enganada, acho que foi em 2007 que eu fiz a primeira vez a TV ao lado dele. E eu lembro que o João, na hora do intervalo, antes de eu entrar, e foi ao vivo, hein? Não foi gravado, não. Foi ao vivo a primeira vez. E eu ali meio nervosa, né? E aí o João, no intervalo do programa, ele olhou pra mim, Loirinha, sempre me chamou de Loirinha, desde a primeira vez. Loirinha, vem aqui, agora é você, do meu lado. Daí eu fui do lado dele, ele falou assim, tá vendo aquela câmera? Só conversa com ela, não é um bicho de 7 cabeças. E aí ele me ensinou muito, criamos uma grande parceria, hoje temos um enorme carinho um pelo outro, não trabalhamos mais juntos, mas sempre conversando com ele. Depois disso eu fui para o Canal Rural, onde eu estive por 10 anos, acho que foi. Bom, no total, foram 18 ou 19 anos voltados para o agro, comunicação no agro. E aí o que aconteceu? Tanto o Terra Viva quanto o Canal Rural, principalmente o Canal Rural, se tornaram uma vitrine para o meu trabalho. E aí, através dessa vitrine, eu diria que foi a ponta do iceberg ali, porque aquilo me abriu oportunidades para eu ir para campo e dar palestras pelo Brasil. E é nesse momento que a gente aprende, que a gente ouve a dor de quem está nos ouvindo, que no caso é o produtor rural, né? Nesse momento a gente aprende muito, e nesse momento em que a gente aprende, a gente se apaixona também, né? Pelo agronegócio. Então, foi uma paixão que eu adquiri ao longo dos anos, procurando entender quais são as dores, né? Porque o segredo da comunicação é você se colocar do outro lado e tentar perceber o que ele está esperando, né? Qual é a informação que ele precisa, né? Então, ao longo dos anos eu fui adquirindo essa paixão e essa experiência, né? Com o agronegócio. Hoje eu não estou mais na TV e no rádio diariamente, eu sou sócia executiva na Notus Meteorologia, que é uma empresa bem nova, ela tem 2 anos, né? Mas embora seja uma empresa super nova, ela é composta por meteorologistas com vasta experiência também no agronegócio, é o caso do Paulo Etchutchuri, do Alexandre Nascimento, então tem um time de peso ali, né? E hoje a gente faz consultoria, a gente atende a sementeiras, a gente atende as empresas de química, né? Enfim. E eu utilizo muito a minha comunicação que é fundamental, né? Quem está do outro lado, e direcionar ali a comunicação para essas pessoas, né? Entender qual é a dor e ser mais objetiva, né? E claro, com muito cuidado, né? Entendendo o lado, para trazer uma comunicação bastante adequada para que essas pessoas possam tomar as melhores decisões. Legal. Desirê, você falou algo que é fundamental. Comunicação não é o que você fala, mas é sim o que a pessoa está entendendo.
E aí eu vou falar como professor agora. Quando a gente chega na universidade, logo depois de fazer uma pós-graduação, você acha que os alunos, né, que vem lá do latim, aquele que não tem a luz do conhecimento, que hoje eu gosto de chamar, né, de estudantes, porque eles têm sim, às vezes, mais conhecimento do que nós, estão ali para ouvir o que você vai falar. E muitas vezes aquela linguagem muito técnica, rebuscada, não permite com quem está a pessoa que está ouvindo entender de forma correta. Sim. E você acabou de dizer, na faculdade de meteorologia lá na USP, você aprende ciência. Os cursos de graduação hoje, eles têm que ensinar um pouquinho de comunicação em qualquer profissão. Eu também acho. Qualquer profissão é importante. Mas eu não vou lidar com o público. Tá tudo bem, mas se você tiver com um parceiro de trabalho e você tem que falar como apertar o parafuso, se você não falar certo, vai dar problema. Então, se você tiver com um paciente, né? Exato. E não for claro. Tanto interpretar o que ele quer dizer, quanto você falar para ele. Então, a gente sente falta disso hoje. Eu te perguntei antes da gente começar a gravar, se no seu curso tinha alguma coisa de comunicação, porque aí você contou a sua história. O primeiro convite de emprego era para falar na televisão. Com 10 anos você falou, eu quero ser a moça do tempo. Então, quem tá lá na televisão para falar de meteorologia, imagina, tem um mapa, você tem que falar de uma previsão, é algo muito complexo e assustador para quem tá vendo, né? Então, na hora de fazer isso, mas depois, é lógico que a rotina traz, a experiência traz mais tranquilidade. Mas a comunicação, ela é fundamental em qualquer setor hoje, no Brasil e no mundo. E a gente peca muito nisso, né? Sim, sem dúvida. Eu vejo muita falha de comunicação e que acaba trazendo uma proporção assim do problema que quando a gente vai olhar, olha, houve uma pequena falha na comunicação e que gerou um grande problema, né? Então, sem dúvida, em todas as áreas tem que ter uma boa comunicação. E aí, Desirê, hoje você falou da Notus, né? A prestação de serviço hoje, a falta de ferramentas para o agronegócio, que te dê uma previsão, e eu acho que hoje a análise de dados, tudo começou com a meteorologia, porque meteorologia você sempre está falando, prevendo o que vai acontecer, né? O que já aconteceu, você simplesmente vai lá, filma e relata. E é muito difícil a gente ter no Brasil dados de estações consolidados. O ano passado, eu fui convidado a fazer uma palestra na reunião de pesquisa de soja, falando um pouquinho sobre o que tinha acontecido com o período de produção lá do El Niño, né? E foi muito difícil. Aí eu juntei algumas informações de uma empresa aqui do Mato Grosso que tem uma estação própria, peguei algumas coisas do INMET. E do INMET. E aí, mesmo assim, são dados muito falhos, né? E essa dificuldade no Brasil hoje ainda existe. E se você fazer uma predição, né? A gente tem que usar ferramentas de fora, como é que funciona isso? É assim, ó. E mais uma vez, professor, eu volto no ponto da comunicação. Porque hoje em dia, comparando com alguns anos atrás, que foi quando eu comentei, hoje em dia a gente tem muito mais tecnologia nas mãos, a gente tem modelos de previsão muito melhores. Na Notus a gente usa o modelo europeu, que a gente observa, né, o comportamento desse modelo, e ele tem realmente um comportamento melhor, ele é mais em linha com o que tem sido realizado, né, tanto de chuva quanto de temperatura. Então, por ser um modelo bom, inclusive ele é pago, né, e a gente faz questão de utilizar esse modelo para atender os nossos clientes. Então, a gente tem hoje modelos bem melhores, a gente tem mais dados, embora o Brasil ainda tenha uma certa deficiência, né? Mas hoje em dia bem melhor em relação aos últimos anos. Mas aí eu volto no mesmo ponto, que é a comunicação. Por quê? Eu posso te mostrar um mapa de previsão de chuva. Eu falo assim, ó, esse mapa aqui é um mapa com a previsão de chuva para os próximos 10 dias, vamos supor. Aí você vai olhar o mapa e ele tem lá as cores, né? E que você identifica onde vai chover e o quanto vai chover de acordo ali com a escala. Só que esse mapa não te conta o seguinte, a qualidade dessa chuva. Ela vai ser uma chuva persistente? Ela vai ser uma chuva pontual? Vai ser uma chuva que vai cair toda em um dia e o restante não vai chover mais? Ou ela vai ser bem distribuída, que seria o ideal, né, para uma lavoura? A temperatura nesse momento, como que vai estar? A temperatura vai subir?
e aí a chuva ela vem preferencialmente entre as tardes e as noites, ou seja, aquela condição ideal, né, entre aspas, para uma lavoura, ou seja, com luminosidade, com temperatura adequada e com quantidade de chuva, ou vai ser em forma de invernada. Então, esse mapa não te conta esses detalhes. Então, mais uma vez eu volto no ponto da comunicação. E tem gente falando muita bobagem. Por que acontece isso? Eu não gosto de falar dessa forma, mas infelizmente acontece. Por quê? Hoje em dia a gente tem acesso a muita informação. Você busca dados em diversos lugares. Nem sempre esses dados são tão confiáveis, e aí você leva como verdade e acaba gerando uma informação que não é exatamente aquela, a correta. Empresas atendendo um produtor rural dessa forma, simplesmente entregando mapas e gráficos que você... Aí o produtor rural, ele interpreta da forma que ele sabe interpretar, né? Enfim, até mesmo um gráfico de chuva, né? Você pegar um gráfico de chuva de 30 dias é diferente de você olhar para um gráfico de chuva de 180 dias. Um gráfico de chuva de 180 dias, que nós da Notus entregamos, inclusive, a gente nunca entrega esse gráfico, só o gráfico. A gente entrega através de uma reunião que a gente possa explicar o que é aquele gráfico. Porque um gráfico de 180 dias, ele nos... Por exemplo, nesse momento, se eu te entrego um gráfico de 180 dias para a região de Rio Verde, o que eu vou absorver ali daquele gráfico? O que ele me traz de informação? Ele me traz os períodos em que a gente pode ter alguma janela favorável aos trabalhos em campo, até quando a gente pode contar com chuva, e nesse até quando a gente vai contar com chuva, que tipo de chuva a gente ainda vai ter lá em abril, se tem alguma possibilidade de umidade em maio, que possa vir aí para fechar aí uma lavoura de milho, né, para finalizar bem uma lavoura de milho. Então, essas informações, elas não aparecem escritas em um gráfico, né, a gente precisa estar próximo ao produtor rural, às empresas de semente. Então, é muito importante ainda, claro, ainda tem uma grande deficiência de dados no Brasil, hoje muito melhor do que há alguns anos atrás, mas a comunicação, novamente, é um ponto muito importante, né, para que a gente interprete. Na verdade, eu não quero dar trabalho para o produtor rural. Eu não quero que ele perca o tempo dele interpretando aquele mapa. Eu quero entregar o mapa já contando para ele o que é que ele vai enfrentar nesses próximos dias. Desirê, eu preciso fazer uma aplicação. Nessa janela aqui não dá, mas tem uma janela aqui. Espera um pouquinho. Quero dessecar. Espera para dessecar aqui porque não vai dar tempo. Sabe? Enfim, esse tipo de detalhe, né? Ou seja, sentir o que é que o produtor rural está precisando de informação, e quem não trabalha com agro acha que o produtor rural só quer chuva. Não, gente, em muito momento ele precisa que a chuva pare. Desirê, essa é a diferença entre a consultoria e a assessoria. E existem dados que simplesmente, se forem coletados e transformados num gráfico, eles são dados que foram apresentados, né? Sim. Eu digo que o dado consolidado, que são dados confiáveis, bem organizados, eles precisam ser ativados. Então, na consultoria, você simplesmente entrega, né? Tem gente que vai ficar bravo comigo, mas se você for pegar ao pé da letra a definição de cada uma dessas palavras, na consultoria você passa para a pessoa o que ela tem que fazer, e ela que interprete o gráfico. Na assessoria, você entra no negócio da pessoa. Além de você trazer a informação para ela, você vai destrinchar, você vai ativar esses dados. E eu falo, antigamente o produtor fazia tudo na fazenda, né? Ele comprava o gás que tinha que levar para o colaborador, ele ia buscar o defensivo, ele pegava o diesel, ele aplicava. Hoje em dia são tantas coisas e parece que o tempo ficou mais curto. Aqui no Mato Grosso se faz 3 safras no ano, né? Soja, milho e boi, soja, algodão e boi, né? Ou soja, algodão e uma forrageira. Então ele precisa ter essa informação detalhada. E isso que você está dizendo, de trazer o dado de diversos pontos, né? Ou de sistemas que são bem precisos, consolidados. Analisar esses dados, interpretar e trazer os pontos principais para o agricultor ou para o pecuarista, para quem for, isso faz uma diferença muito grande no negócio, até a diferença entre o lucro e o prejuízo, né, Desirê? Sim, sem dúvida alguma. Esse é o ponto-chave, né, da questão, é entender que isso vai mexer com a vida, né, de quem está me perguntando, de quem me pediu. E normalmente eu pergunto, né, Desirê, vai chover em tal semana?
antes de eu devolver a resposta, de eu entregar a resposta para a pessoa, eu pergunto, por que você quer saber? Ah, porque eu preciso fazer uma aplicação. Então, peraí, então vamos olhar aqui com mais cuidado para eu encontrar uma solução para você, né? Encontrar um período mais propício para esse seu trabalho, para essa sua atividade em campo, né? Então, sem dúvida alguma, o dado junto com a comunicação sempre tem que estar atrelado, senão não funciona. Não funciona. Com certeza. É isso aí. E Desirê, bom, nós passamos ou estamos passando por algumas condições climáticas e eu era bem cético em dizer, será mesmo que nós temos elevações de temperatura no planeta? Sempre fui bem crítico a isso. Mas o calor que eu tenho passado ultimamente no Brasil, acho que a gente não tem como mudar isso. E você é de São Paulo, né? E eu lembro que quando eu era pequeno, eu andava nos carros do meu pai, não tinha ar-condicionado. Andei de ônibus muito tempo fazendo cursinho em colégio, não tinha ar-condicionado. Usei muita blusa, passei muito frio em São Paulo. E hoje as coisas estão mudando. Para o meteorologista, como é que fica? É mais gostoso ter esse monte de coisa acontecendo? Ou a gente não consegue dormir, ou você não consegue dormir? Porque a gente ouviu falar muito nesses fenômenos de aquecimento de água de Atlântico e Pacífico, El Niño, Laninha, Laninha chove mais, El Niño chove menos. Uma coisa que ficou muito marcada para mim, que foi o ano passado, início de safra, 23, 24, plantio, seca, soja morrendo. Replantio. Aí eu lhe disse, né, que na semente nós estamos colhendo os resultados do ano passado esse ano, com o que aconteceu com a semente que foi colhida nesse rebuliço. E agora esse ano não, é Laninha. E aí, de repente, a gente pega períodos aqui no Mato Grosso de chuvas de 9, 10 dias de invernada mesmo. A planta tendo problema, né, de falta de oxigênio, metabolismo prejudicado, porque não tem luz, solo encharcado. E aí no Mato Grosso do Sul, sem água, no Paraná, sem água. Né? O Paraguai sofrendo com falta de água. Como que você lida com isso hoje? E o que a gente pode esperar de precisão nas previsões com essas variações de clima? Primeiro a gente precisa separar as escalas, né, de fenômenos, né? O planeta, ele sim está cada vez mais aquecido, né? Isso é um fato. Meu papel, inclusive, não é pôr a culpa em ninguém. O meu papel, como cientista, é simplesmente trazer os fatos. E quando a gente olha para o registro de temperatura do nosso planeta, é claro que esse aquecimento ele vem acontecendo com uma velocidade maior. A Terra, ela tem seu ciclo de temperatura, nós passamos até por uma era glacial e tudo mais, então isso é de conhecimento da maioria das pessoas, tá? Só que nos últimos anos, esse aquecimento, ele deu uma acelerada maior, inclusive nos últimos meses até. Tá, a gente está falando de últimos meses. 2024 foi considerado o ano mais quente da história, tá, em relação ao período pré-industrial. Janeiro agora foi o mês mais quente da história do nosso planeta em relação ao período pré-industrial, com a média de 1,775 acima do período pré-industrial. Então, de fato, o planeta vem aquecendo. Isso nos traz algumas consequências e a principal delas é potencializar os fenômenos aqui no nosso planeta. Então, qualquer que seja o fenômeno atmosférico, ele embebido num cenário de um planeta mais aquecido, ele se torna mais forte, os efeitos, né, desses fenômenos. Então, começando pelo El Niño, que você comentou agora, né? O El Niño do ano passado, ele não foi um super El Niño olhando para o Pacífico. Por quê? O que é o El Niño? O El Niño, ele é o aquecimento do Pacífico na porção equatorial. O Pacífico é o maior oceano da Terra, então se ele esquenta ou se ele esfria, sem dúvida isso vai interferir no comportamento da atmosfera, tanto em relação à chuva quanto em relação à temperatura. Esse El Niño do ano passado, ele não foi um super El Niño olhando ali para o Pacífico. O super, inclusive, ele foi de 2015 para 2016, que foi quando a gente teve uma das piores secas no Nordeste e a chuvarada no sul do Brasil. Aquele El Niño de 15 para 16 foi quem ditou as regras. E lá no Pacífico, ele teve uma anomalia de mais de 3 graus positivos, tá? Então foi realmente bem forte. Foi considerado um super El Niño. Muito bem, isso foi 15 para 16.
De 23 para 24, esse El Niño não foi tão forte no Pacífico, não foi um super, mas foi um El Niño forte. E foi um El Niño forte embebido em um planeta mais aquecido. Se você olhar, depois eu vou até te enviar essas figuras, o El Niño lá em 15, 16, a gente olhando para todos os outros oceanos, a gente via alguns oceanos mais frios, outros mais aquecidos, e o baita do El Niño super ali, né? Esse El Niño do ano passado, a gente vê nitidamente o El Niño bem formadinho ali no Pacífico, mas a gente vê os demais oceanos, praticamente a maioria, todos eles aquecidos. O que significa isso? Um planeta mais aquecido. Então a gente teve no ano passado um El Niño de forte intensidade e que teve os seus efeitos potencializados porque ele estava inserido em um outro cenário, em um cenário de um planeta mais aquecido. Então a gente sentiu muito mais a irregularidade da chuva, sem dizer do sul do Brasil, porque a primavera no Rio Grande do Sul em 23 já foi extremamente chuvosa. E aí, para fechar, né, em maio de 24, foi quando a gente teve aquela chuva extraordinária no Rio Grande do Sul, que assolou o estado gaúcho, né? Hoje, muitos produtores lá perderam a sua terra, não tem terra, tem pedra. Como é que vai plantar na pedra, né? Então, assim, a gente teve muito bem definido no ano passado a atuação do fenômeno El Niño. Tá? Esse ano, o que se esperava, né? O que os especialistas em clima esperavam? Bom, temos a expectativa da formação de um Laninha. De fato, o Laninha é o resfriamento, né? É o contrário, é o resfriamento do Pacífico ali na porção equatorial. Então, havia uma expectativa que com esse resfriamento, o planeta não aqueceria, daria uma estancada nessa subida de temperatura do planeta. Mas isso não aconteceu. E por que não aconteceu? Porque é um Laninha fraco e, novamente, inserido em um ambiente onde os outros oceanos estão mais aquecidos. Então, para o nosso planeta, é como se esse Laninha fosse uma neutralidade, porque ele não surtiu esse efeito de segurar a subida da temperatura de uma forma global. Isso eu estou falando globalmente, tá? Só que aqui no Brasil, esse Laninha fez efeito. Qual foi o primeiro efeito que a gente sentiu? A invernada. Em janeiro. Antes de terminar a primeira quinzena, a gente já tinha chuva acima da média, nas áreas mais ao norte do Brasil, em MT, Goiás, Tocantins, choveu no Matopiba, muita gente do Matopiba em dezembro, Desirê, cadê a chuva? Eu falei, calma, e aí veio, né? Veio em dezembro mesmo, né? E aí janeiro teve aquela grande quantidade de chuva, na primeira quinzena já ultrapassando a média histórica do mês. E aí, por conta dessa grande quantidade de chuva, foi uma chuva persistente, a tal da invernada. Janeiro fechou ainda com as ACAS, que é a zona de convergência do Atlântico Sul. Nada mais é do que uma faixa de chuva que fica parada ali por alguns dias, é a invernada. Quando eu falar as ACAS, lê-se invernada, né? 20 então, dias, Desirê, aqui, ó, só te interrompendo. Imagina. Quando foi virada de ano, de ano novo, né, de 31 para 1, começou a chover aqui em Sinop, eu fiquei aqui esse ano. Até o dia 21 ou 22 tinha dado 2 dias sem chuva. Foi muita chuva, ainda bem que não foi tanta chuva ao ponto de encharcar, mas as plantas começaram a sentir, né? Sim. Em algum momento, em meados de janeiro, a umidade até desceu um pouquinho para o sul. Só que em MT não foi tão evidente essa reduzida da chuva. Isso porque o corredor de umidade que estava voltado para o sudeste, ele brevemente desceu para o sul, só que ele segue passando ali por cima de Mato Grosso. Então, Mato Grosso é muito difícil cessar a chuva numa condição dessa, né? Bom, e aí o que aconteceu? Com tanta nebulosidade associada a uma chuva persistente, tivemos pouquíssimas aberturas de sol. O sol pouco apareceu, a temperatura não conseguiu subir. Então, a gente olha para o mapa do Brasil de temperatura registrada agora em janeiro, a temperatura ficou abaixo da média. Teve entrada de ar frio? Não. Simplesmente o sol não apareceu em muitas áreas do Brasil, principalmente nas áreas centrais e norte do país, né? Então, enquanto agora em janeiro o Centro Europeu de Mudanças Climáticas anunciou que o janeiro foi o mais quente da história do planeta, em termos global, aqui no Brasil não foi, porque a gente tem o Laninha, que acabou trazendo aí, inclusive foi em janeiro que o NOAA bateu o martelo, temos um Laninha, né? Enquanto ele não bateu o martelo, a gente estava ali, claro, com o oceano esfriando, né? E aí chegou no ponto ali em janeiro, o NOAA soltou o relatório falando, temos um Laninha
de fraca intensidade e que deve durar até o outono. E aí já sentimos em janeiro mesmo os efeitos do fenômeno Laninha. E vamos sentir mais alguns efeitos desse fenômeno. Como as coisas mudam de forma rápida, né? Na verdade, não mudam. Esses são fenômenos, como você disse, que ocorrem de forma corriqueira. Aqui, os mais antigos no Mato Grosso dizem: professor, a cada 7 anos vem um susto desse, mas ele passa. Vamos aproveitar esse intervalo para dar um recado da Agrosol. A Agrosol Sementes celebra com alegria 25 safras de história, dedicação e crescimento junto ao agronegócio brasileiro. Oferecer as melhores soluções em sementes, sempre com foco na qualidade, credibilidade e inovação, é um compromisso da Agrosol. O time da Agrosol está próximo aos produtores rurais, entendendo as necessidades do campo e construindo parcerias duradouras, em busca sempre dos melhores resultados e contribuindo para a sustentabilidade da agricultura. Os colaboradores e parceiros da Agrosol estão empenhados em trazer ao mercado as cultivares mais produtivas. Também as sementes prontas com tratamento industrial que geram comodidade e segurança ao produtor. Esse é um cuidado e um comprometimento que se traduzem em resultados satisfatórios para o campo e na confiança aos clientes. Agrosol, 25 safras com as melhores sementes para o sucesso de quem produz. Agora, Desirê, o ano passado, as reduções de produtividade foram grandes, ou por excesso de chuva no Rio Grande do Sul, incidência de ferrugem que não tinha tanto tempo, porque essa invernada que a gente está tendo aqui agora, no Centro-Oeste, ocorreu o ano passado no sul do país. Uhum. E aqui, secas assim de 15, 20 dias no período de safra, com necessidade de replantio imensa. E agora, esse ano, vou falar que dá um 63. A previsão de início da chuva, ela atrasou perto da janela de plantio. Até em função do aumento da área plantada de algodão, há sempre um movimento em que o cotonicultor solicita a antecipação da liberação do vazio sanitário. Então, se eu não me engano, né, agora em 2024, passou do dia 15 e 16 de setembro para o dia 6, antecipou em uma semana. Só que do dia 6 de setembro ao dia 10 de outubro não choveu. Então só plantou o irrigante. Uhum. E mesmo assim teve problema, porque a temperatura estava muito alta. Agora, quando começou a chuva na segunda semana de outubro, aí não parou mais. E as lavouras vieram muito bonitas, mas muito bonitas. A invernada assustou um pouco, mas agora essa semana a gente já tem números consolidados. Então, produtividades na casa dos 85, 90, 114 sacos por hectare. Então, nós estamos para a soja, né, dentro de uma safra que aí se consolida pelos dados da Conab como uma super safra. Você acha que essas invernadas, elas atrapalharam ou podem atrapalhar um pouco ainda mais a região norte? Ou a gente está seguro, Desirê? Olha, professor, eu sempre falo que se a gente tiver que escolher, eu prefiro que chova do que não chova, né? Porque sem chover não tem o que fazer, né? E com a chuva, claro que tem esses desafios, em alguns momentos tem essas invernadas, que quando elas são, inclusive, até mais fortes, mais duradouras, acaba trazendo transtornos, inclusive para a logística, né? A gente sabe que muitas estradas do Brasil não estão preparadas para receber tanta chuva, então a gente já viu diversas vezes, né, a chuvarada atrapalhar, inclusive na hora do escoamento de safra, né? Não é o caso mais para esse ano, tá? A gente acredita que o pico ali da grande quantidade de chuva já aconteceu agora em janeiro, nesse começo de fevereiro. Por outro lado, não há risco, vou repetir, não há risco de corte antecipado de chuva. Assim como aconteceu ano passado, a chuva nem veio e cortou antes. Eu não sei nem o que cortou, porque foi algo que mal aconteceu, né? Foi bem irregular mesmo. E isso foi por conta do El Niño. Mas uma das características do fenômeno Laninha é, inclusive, prolongar o período úmido, tá? Claro que não da mesma forma. A gente não vai ter uma chuva em março,
igual a chuva de janeiro. A gente não vai ter uma chuva em abril igual uma chuva de janeiro, né? Porque vai diminuindo cada vez mais, climatologicamente, é normal que os volumes de chuva vão reduzindo, né? Mas qual que é a boa notícia? Para quem teve aí um atraso, né, ou está tendo, né, um atraso da colheita, instalação do milho, e aí se tem esse atraso, né, para a instalação do milho, essa lavoura, ela vai precisar de um prolongamento aí de umidade para garantir, né, uma boa produtividade. Tem previsão de chuva em março, inclusive há uma expectativa de chuva acima da média. Pelo que eu estou observando nos modelos, a primeira quinzena de março mais úmida do que a segunda. Não que a segunda seja seca, mas para o sudeste e para o centro-oeste, uma segunda quinzena de março com a chuva um pouco mais espaçada. Em abril, os modelos ainda estão apontando para chuva, até acima da média. Só que, como eu falei, é chuva de abril, é chuva típica de abril. O volume já não é tão grande quanto o que a gente espera para um mês de janeiro e fevereiro, né? Mas ainda tem umidade ali que garante a manutenção dessa água disponível no solo, porque a gente tem bastante água disponível, choveu bastante, né? Então a gente tem ali uma água disponível no solo, essa chuva vem para trazer essa manutenção, para garantir aí essa boa produtividade. E aí, maio. O pessoal do Triângulo Mineiro sempre pergunta para mim, né? Ô Desirê, vai ter aquela chuva de maio lá para o nosso safrinha? Eu não chamo mais de safrinha, gente, me perdoa. Não é safrinha não, é milho. Segunda safra. De milho. Segunda safra de milho, não é milho safrinha não. Tem nada de safrinha nessa safra aí. E aí, eles sempre me perguntam, Desirê, e aí, vai ter a chuva de maio? Aí eu chamo essa chuva de maio de sorte, porque maio não é mais para chover no centro do Brasil. Só que esse ano, por conta do fenômeno Laninha, embora ele seja um fenômeno considerado de fraca intensidade, ele ainda vai trazer um dos seus efeitos. E um deles é prolongar essa umidade. Por quê? Lá em abril, inclusive, a gente já vai sentir uma diferença no padrão de temperatura durante as noites. Por quê? Vai começar a entrar ar frio. E aí, entrando ar frio, esse ar frio encontrando um ambiente ainda úmido, né, ainda com umidade disponível, ele pode provocar alguns episódios de chuva. Claro que não é uma chuva abrangente, persistente, mas alguns episódios de chuva ali que podem garantir a umidade, ainda manter uma certa umidade disponível no solo. Além disso, né, falando sobre a temperatura, a partir de abril, a gente já começa a ter as primeiras quedas de temperatura. Vejam bem, não estou falando de geada, hein? Estou falando de mudar o padrão, tá? Porque as noites têm sido muito quentes, muito abafadas, né? E aí, para as áreas do centro-oeste, do sudeste, as noites em abril começam a ficar mais frescas, conforme as frentes frias vão avançando, trazendo esse ar de forma mais continental. Tendo noites mais frescas, isso também é bom, é favorável para as lavouras do milho. Isso favorece, né, o metabolismo. O professor sabe melhor do que eu, mas isso favorece aí o metabolismo do milho e em alguns momentos, inclusive, né, eventualmente, pode resultar em formação de orvalho e o orvalho também contribui, né? Então, além dessa possibilidade da gente ter alguns episódios de chuva lá em maio, chuva fraca, hein, pessoal? Não é nada demais, mas alguma umidade em maio tem também essa questão da temperatura, então isso deve contribuir, tá, para o fechamento aí do milho segunda safra, tá? Então, eu acredito, dá até um friozinho na barriga de dizer, mas esse ano muito melhor, né? Tá quase perfeito. Tá quase. Porque, Desirê, essa previsão de umidade mais prolongada, isso favorece muito o milho e com essa implementação do parque de produção de etanol de milho, isso acaba potencializando o negócio, mantendo preços mais atrativos para o produtor. Para o produtor de algodão, e o ano passado o Brasil se tornou o maior exportador de algodão e tem crescido, chegamos a 2 milhões de hectares com uma previsão nos próximos 3 anos de dobrar essa área. É fantástico porque o algodão é uma planta que depende de 180 dias, né, em campo, mais da metade desse tempo de água, então essa água em estoque vai ajudar. E para o pecuarista isso significa pasto verde, então, como você disse, está quase perfeito, né? Um quase perfeito, inclusive eu daria uma ressalva até para os produtores de algodão. Não que vá ser ruim, mas eles devem ficar atentos a essas
possibilidades aí de alguma chuva, né, em maio, né, que é um momento que a gente já começa a ficar um pouco tenso em relação à pluma do algodão, né, então o produtor deve ficar atento a essas previsões. Não vai ser nada persistente, né, mas em alguns momentos isso pode acontecer, então é bom que ele esteja atento a essa condição aí de alguma umidade, de alguma chuva podendo acontecer aí nas suas lavouras. Mas olha, de uma forma geral, muito favorável. Água, por enquanto, não vai faltar. Nestas 2 semanas agora, tá? Até perto ali do dia 20, quem deve ficar um pouco preocupado é o produtor do Mato Piba, especialmente da Bahia. Tem muitas áreas ali ainda em fase de desenvolvimento e que requer ainda umidade. E a chuva deu uma parada, vai fazer muito calor, mas eu já aviso que ela retorna, assim. Depois do dia 20, aos pouquinhos, a umidade começa a retornar ali para o interior da Bahia. Então, claro, vai dar um susto, sim, vai fazer muito calor, muito produtor vai falar, agora acabou, meu Deus, e agora? Mas vai voltar a chover, sim, depois do dia 20 tem essa expectativa do retorno de umidade para o interior da Bahia. Olha, só lembrando para você que está ouvindo, assistindo a gente, nós estamos gravando esse episódio no dia 12 de fevereiro de 2025. Então, quando a Desirê fala dia 20, ela está se referindo ao dia 20 de fevereiro, é isso, né, Desirê? 20 de fevereiro, isso mesmo. É, porque se estiverem ouvindo isso em março, abril... Não, 20 de fevereiro. Então, tá, como o podcast ele é atemporal, a gente nunca sabe, né? Mas, então fica o alerta aí, né? Tem previsão, sim, de retorno das chuvas. Hoje nós vamos falar sobre a Momesso, uma empresa que está no mercado desde 1962 e é sinônimo de inovação e confiança. Se você pensa em máquinas para tratamento de sementes, a Momesso é a sua referência. O portfólio é super completo, com equipamentos para todos os tipos de necessidade, desde laboratoriais, tratamento na fazenda ou máquinas profissionais e industriais. Eles são craques em criar centros de tratamento de sementes industrial, cuidando de tudo, desde o planejamento até a montagem final, além de oferecer um atendimento diferenciado. E não para por aí não, a Momesso conta com o CEM, o Centro de Excelência Momesso, que além de um showroom que mostra toda a qualidade das máquinas, você também encontra uma estrutura laboratorial de primeira linha com serviços e testes variados. O grande diferencial da Momesso é a parceria com seus clientes. Eles realmente mergulham no negócio de cada um para oferecer soluções personalizadas e criar relações duradouras. Então, se você está procurando excelência para o tratamento de sementes, a Momesso é a escolha certa. Desirê, e para o ano que vem? Do ano que vem que eu digo, para a safra desse final de ano, né? Plantio setembro, outubro, novembro de 2025 para 2026. Nós já temos alguma perspectiva do comportamento de chuva, início das chuvas nas regiões produtoras do Brasil? E depois, só para a gente não esquecer, eu quero que você diga também como que estão os nossos vizinhos, Paraguai e Argentina, porque também são grandes players aí na produção de grãos, né, de soja e milho. Sim, eu vou começar falando sobre Argentina e Paraguai, sobretudo a Argentina, e aí depois eu passo para falar dos próximos meses. Perfeito. Mas a Argentina, a área ali do Pampa Úmido não tem tanta preocupação, mas ali o nordeste da Argentina, onde estão concentradas, né, importantes áreas produtoras, esses dias agora, lembrando que hoje é dia 12 de fevereiro, mas até perto ali do dia 20 deve receber alguma umidade. Depois a umidade sobe de novo para o sudeste e centro-oeste do Brasil e volta a falhar, sobretudo na Argentina. Para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, ainda pode ter um pouco de umidade, mas ali para a Argentina volta a cortar de novo, tá? Então, é uma situação que eu diria que é até um pouco mais crítica naquela região ali do nordeste da Argentina, quando a gente compara com as áreas produtoras aqui do centro e sul do Brasil, tá? E o Paraguai, ele tá com uma condição também muito parecida ali no leste do Paraguai, onde estão os nossos produtores brasiguaios, né, que a gente fala assim. Também tem umidade agora, aos pouquinhos ela volta a diminuir, porque a umidade volta a se posicionar, a se colocar ali entre o sudeste e centro-oeste.
uma condição um pouco melhor em relação à Argentina, mas em alguns momentos falhando um pouco mais a chuva. Agora, falando dos próximos meses, eu vou falar a respeito das lavouras de inverno, que nos 2 últimos anos não tiveram inverno, né? É verdade. O trigo sentiu falta de horas de frio nos dois últimos anos, tá? Então a gente teve, no ano de 2023, o inverno foi muito fraco, 24 também, né? Tudo isso em virtude da presença do El Niño. O El Niño, ele foi até maio, oficialmente, de 24, mas a gente ainda sentiu os efeitos do fenômeno durante o inverno, que não aconteceu, né? Então, assim, as áreas de frutas, de trigo, todas essas regiões, essas áreas produtoras do sul do Brasil, especialmente, sentiram falta das horas de frio que precisam, né? Essas lavouras. Esse ano agora, eu não garanto um inverno rigoroso, mas tem inverno. E isso por conta do fenômeno Laninha. Então, já comentei com você que em abril a gente já pode ter uma mudança no padrão de temperatura durante as noites e madrugadas. Já tem previsão, inclusive, para a segunda quinzena de abril, das primeiras ondas de frio. Não é geada, mas são as primeiras quedas mais acentuadas na temperatura, e isso vai se tornando frequente e mais evidente ao longo dos meses, né? Maio já um pouco mais frio. Isso, inclusive, é bom para o varejo. Vocês não imaginam, para o agro é muito importante ter a temperatura baixa, mas imagina o varejo. Só a título de curiosidade aqui para vocês, mas, por exemplo, nos 2 últimos anos, o varejo teve um grande prejuízo pela falta do inverno, das temperaturas mais baixas. Por quê? É no inverno que se vende a roupa mais cara, a roupa mais pesada, o tecido mais robusto. Essas roupas são mais caras, né? Esses artigos são mais caros. E é ali que esse varejista vai ganhar dinheiro, né? É no inverno, ele conta com o inverno. O inverno não aconteceu. E tem um problema. Essas roupas são maiores, ocupam mais lugares nos estoques, né? Então, é um problema. E outra coisa, ano que vem, a moda mudou. Então, o casaco do ano passado pode ser que ele não seja vendido no próximo ano. Então, é uma questão, assim, muito delicada também para o varejo. E é algo que a gente atende também lá na Notos, né, para orientar como que vai ser esse inverno, se vai ser fraco, se vai ser forte, mas só a título de curiosidade, o varejo também sofreu aí pela falta do inverno, e esse ano as oportunidades serão melhores, inclusive Dia das Mães, por exemplo, é como se fosse um Natal para o varejo, que é quando se vende muito, né, no Brasil, e se vende artigos de inverno, porque a gente está ali já na cara do inverno, e aí, o que é interessante? Fazer frio nos dias que antecedem o Dia das Mães, sobretudo no fim de semana anterior ao Dia das Mães, que no fim de semana anterior, os filhos vão ao shopping comprar presente para a mãe, e aí vão comprar o quê? Roupas de inverno, os casacos, as botas, né, que são artigos mais caros. Se faz calor nesse fatídico fim de semana antes do Dia das Mães, ninguém vende. Acaba com o negócio. Entendeu? Acaba com o negócio. Bom, enfim. E esse ano, inclusive para o Dia das Mães, nos dias que antecedem, parece que a gente vai ter aí uma queda mais acentuada de temperatura. Isso é muito bom para as lavouras de inverno, né, retomando aqui o nosso agro. Então tem sim expectativa de temperaturas mais baixas. A expectativa é que o Laninha termine agora no decorrer do outono, beirando o inverno, né? Só que a atmosfera, ela não responde isso imediatamente, né? Existe um certo delay até a atmosfera entender que não temos mais o fenômeno Laninha, até porque o Pacífico, ele não deixa de ficar frio do dia para a noite, então a gente ainda sente os efeitos do resfriamento do Pacífico. E de que forma? O nosso inverno aí, com jeito, né, de Laninha, com mais episódios de frio, e principalmente se a gente compara com os 2 últimos anos. Por enquanto, de acordo com o relatório do NOAA, a expectativa é que o Laninha termine, que a gente entre numa neutralidade climática e que vai seguir até o fim do ano. Só que com um pequeno viés para o frio, um pequeno viés negativo. Não é Laninha, mas ele não, mas está mais para um viés frio do que quente, tá? Então é como se a gente pudesse ainda sentir no segundo semestre, tivesse ainda, né, esse risco de sentir. Isso aqui já não é nenhuma previsão, tá, pessoal? Isso aqui são observações, né, de acordo com, historicamente acontece, né, mas se a gente segue com o Pacífico frio até o segundo semestre, isso pode nos trazer um atraso da chuva do próximo período úmido. Mas isso você pode me chamar de novo aqui para eu te contar lá no segundo semestre. Com certeza já está marcado, porque esse Laninha que nós tivemos, ele existiu, mas
mas não foi tão intenso. Então pode ser que no próximo ano essas baixas temperaturas também tragam baixa umidade e pode ser que haja também esse prolongamento do período que antecede a chuva, atrasando um pouco a safra. E olha, Desirê, você falou observações. Eu estou há 19 anos no Mato Grosso. A gente vem observando que ano após ano, essa chuva ela está cada vez caminhando mais para dentro de outubro. Se você pegar os dados do IMA de marcha de semeadura da soja, você consegue ver que o grande percentual está a partir da segunda quinzena de outubro e não mais na última quinzena de setembro. Então a gente tem visto essa mudança e mais segurança para o produtor que espera um pouco mais para plantar. Isso é difícil, né? O agricultor ele quer plantar, então, mas a falta de água pode trazer problemas sérios. E aí você vem aqui no segundo semestre com informações, eu acredito que a gente já tem algo mais preciso para posicionar direitinho aqui os produtores que acompanham o Mundo Agro Podcast. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. Desirê, olha, muito bacana. A gente começou esse episódio falando de comunicação e a sua comunicação é muito leve, muito agradável. A gente nem vê o tempo passar e falando de coisas importantes, porque a previsão meteorológica, quando a gente fala de clima, e aí a gente nem comentou, deixa para depois o que é clima, o que é tempo, né? Isso é algo muito sensível para aquela pessoa que investe um valor muito alto, colocando uma semente no solo, sem saber o que vai acontecer. Há uma previsão? Há. Mas o clima, ele tem conta própria, né? Ele age por conta própria. Então, você pode esperar que daqui 7, 8 dias chova e acaba não chovendo. Então, o produtor tem que estar atento, ele tem que assinar, sim, uma assessoria, uma consultoria que dê a ele pontualmente o que está acontecendo, porque as programações podem mudar semanalmente, né, Desirê? Sim. Então, a gente precisa de pessoas que estejam atentas a isso, nos passando a informação para o produtor rural, para que ele possa ter decisões mais assertivas e correr menos risco. E olha, fantástico a forma com que você expõe, né, esses dados climáticos que são tão difíceis. E aí nos diga, Desirê, quem quiser encontrar você, conhecer o pessoal da Notus, ou até mesmo trazer você para falar, né, para o seu cliente, para o seu público numa palestra, diga para a gente, o Thiago vai colocar aqui no gerador de caracteres e a gente vai deixar descrito também aqui no episódio. Sim, para quem quiser participação em podcast, em palestras, pode mandar e-mail para notus com 2 T's, @notus.com.br, tá? E aí lá a gente tem acesso a esses e-mails, responde e aceita os convites. Muito bom, muito bom. Então, Notus, Nottus, né? Isso, Nottus, @notus.com.br. Isso, com certeza eles vão responder vocês rapidamente. Mas eu tenho uma última pergunta antes da gente se despedir. É melhor correr no frio ou no calor? Ai, no frio. É assim, ó, tem duas questões. O frio, o difícil é você sair da cama 4 horas da manhã. Você fala, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Mas aí você sai. Aí quando você levanta, você fala, agora eu vou. E aí ele tem... Quando você começa a correr, quando tá muito frio, tem que tomar cuidado, tem que ser de leve para você aquecer e não se lesionar. Mas depois vai e é uma delícia correr no frio. Agora, o calor... Olha... É uma prova de força, né? Eu não sei, inclusive, onde foi parar o meu juízo, que esse ano eu me inscrevi para maratona no Rio de Janeiro. Olha aí. Pois é, maratona, são 42 quilômetros que eu vou correr no Rio de Janeiro agora no feriado de Corpus Christi. Ah, mas é junho, é mais frio. Não, Rio de Janeiro nunca é mais frio, então para correr nunca é. Olha, hoje eu acordei 4h15 da manhã, tava chovendo, 4h30 eu consegui sair. Não estou correndo ainda porque eu tô acima do peso, mas é muito bom quando você volta para sair 4h15, voltei 5h30. Como é bom, né? Você fazer uma atividade física de manhã.
parece que aqui em Sinop agora são 8h10 da manhã, parece que eu já passei a manhã inteira, então a gente oxigena bastante. Olha, e a gente nunca se arrepende, nunca. Eu tenho um amigo que é o Júlio César lá do GPD, ele fala, levanta e vai, né? Então quem quiser acompanhar a Desirê, corredora, maratonista aí, ó, Desirê_Brandt com D mudo, tem o Instagram dela aí você pode acompanhar as corridas, corredora profissional, como ela diz, meteorologista, mãe, esposa. Isso, o meu Instagram eu mostro mais da minha vida pessoal, das corridas, de vez em quando tem algo pertinente também sobre meteorologia, eu posto lá também, tem muita gente que me chama no direct e pergunta, e né, conforme eu consigo responder, eu respondo também, então é mais leve ali, o Instagram é mais para uma conversa mais leve, não é nada profissional, mas sejam todos bem-vindos ao meu Instagram também. Mas no direct ali pode ser uma ponte para perguntar sobre meteorologia. Desirê, muitíssimo obrigado, espero poder contar com você, né, mais vezes aqui no Mundo Agro Podcast, para que a gente faça um boletim aí semestral, a cada 3 meses, trazendo para os nossos ouvintes aí do Brasil e mais de 70 países, né, o que está acontecendo com essa previsão, né, da meteorologia voltada à agricultura. Afinal, nós produzimos aí 1 a cada 5 pratos de comida que é colocado na mesa desse mundo. A roda girar, é o que mesmo. Faz a roda girar, que é o nosso agro. Muito obrigado, Desirê, muito feliz de bater esse papo leve aqui com você. Boa corrida para você, ou boas corridas, né? E que o São Pedro nos ajude a mandar chuva quando precisa e a mandar um solzinho também. Às vezes ele fica meio doido, né? Eu quero colher, não chove, mas se plantar o milho, chove. Então, e ele abrindo aí, chovendo à noite, fazendo sol de dia, já tá bom demais, né? Muito obrigado, viu, Desirê? Essa é a vida do agricultor. Professor, eu quem agradeço, foi uma delícia, foi um enorme prazer estar aqui no seu podcast e aguardo sim os próximos convites e eu estarei aqui com o maior prazer. Muito obrigada. Legal, e vou trazer você aqui na universidade também para falar para o nosso time, né? Do pessoal do agro aqui, um pouquinho sobre esses avanços aí. Obrigado, Desirê, um forte abraço. E para você que ficou com a gente até agora, você sabe que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Ótimo plantio e que a safra desse ano seja melhor do que a safra do ano que vem? Não, ao contrário, essa daqui vai ser sempre pior do que a próxima. Nosso papel é sempre evoluir cada vez mais. Forte abraço, tchau, tchau, Desirê. Tchau, tchau, um abraço a todos. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.